Imagine crescer em um país onde o videogame era algo de luxo, onde consoles como Super Nintendo e Mega Drive custavam mais da metade do salário mínimo. Agora me responda, como milhões de brasileiros conseguiam jogar nos anos 90 e 2000? A resposta é simples: pirataria. Camelôs, CDs gravados, locadora, desbloqueio, PlayStation com tampa aberta, Xbox desbloqueado, várias opções. A pirataria não foi só parte da cultura brasileira, mas ela literalmente construiu uma geração inteira nesse país. Fala rapaziada, eu sou Vander Merino. Se você não conhece o canal, deixe seu like, já se inscreve, ative o sininho para ver mais histórias como essa que vamos falar hoje. A pirataria no Brasil. Bora pro vídeo. Videogame impossível no Brasil. Para entender a pirataria, temos que voltar lá nos anos 80 e 90. Naquela época, o Brasil passava por taxas absurdas de importações, inflações, uma moeda fraquíssima. O governo considerava os videogames algo supérfluo. E se a gente pensar bem, isso acontece até hoje. O resultado disto: jogos caros, tudo muito caro, caro até demais. O console chegava no país custando muito mais do que custava lá fora. E algo curioso aconteceu nesse meio termo. Como ninguém conseguia ter produtos originais no país, o mercado paralelo deu um boom. Empresas brasileiras começaram a fazer objetos e no caso, consoles paralelos. Isso a gente pode ver como o Phantom Pain, que copiava o Nintendinho. E o Mega Drive também teve sua versão nacional. Daí começaram a surgir cartuchos para tudo quanto é lado. Circulavam em feiras, lojas populares, shoppings, tudo. Nessa época, muita gente nem sabia o que era algo original. E sinceramente, para as famílias brasileiras, isso nem fazia tanto sentido. Ou você tinha o pirata, ou você não tinha nada. O reinado do PlayStation. Mas foi no final dos anos 90 que a pirataria explodiu de verdade. O responsável por isso tem um nome, se chama PlayStation. O PS1 virou fenômeno nacional, com aquelas bancas 3x10 e tudo mais. O PlayStation 1 virou um fenômeno no país, mas existia um detalhe muito importante. Ele só dominou naquela época por conta da pirataria. As famosas bancas 3x10, onde vendiam CD sem capinha, ou quando vinham na folha A4, já amareladas muitas vezes, CDs riscados que a gente colocava e rezava para funcionar. Você ia na feira e voltava com um Winning Eleven, um Crash e até um Resident Evil. Enquanto um original custava muito mais caro do que isso, mas muito mais caro. E foi aí que o videogame deixou de ser algo de luxo e se tornou algo popular. As locadoras e mercados paralelos. Se você viveu naquela época, você vai lembrar das galerias, das locadoras que tinham tudo quanto é lugar, em cada esquina. Você, às vezes, no final de semana poderia alugar um jogo ou jogar em qualquer momento 30 minutos ali de um futebol ou uma hora ali de Resident Evil naquelas cadeiras de plástico. Quem lembra, hein, rapaziada? A gente via outros jogadores lá jogando, passando por fases difíceis. Nós ali descobríamos como desbloquear personagens aleatórios ali, ou personagens novos. Um salve aí para o Dragon Ball Final Bolt, que é um dos que eu aprendi a desbloquear os personagens numa dessas lojas, numa dessas galerias. E muitos desses lugares já vendiam os jogos piratas e também os consoles já desbloqueados. A pirataria já não era mais escondida, ela era oficial, o rei absoluto. Mas nenhum console se compara ou representa a pirataria no Brasil como o PlayStation 2. O PS2 era surreal no Brasil. Muita gente comprou esse videogame já desbloqueado e nem imaginava que ele vinha bloqueado. Camelôs, feiras, galerias, shoppings populares, onde você fosse, tinha alguma barraca vendendo os jogos do PlayStation 2. Nessas lojas você também encontrava um GTA San Andreas modificado. Você encontrava jogos com dublagem, com legendas ali feitas por fãs, o famoso Bomba Pet. O PlayStation virou o videogame nacional. E também tem um detalhe muito importante. Nesta época, muita gente começou a aprender inglês graças aos jogos piratas. E não foi só os jogos que mudaram o país, foi a tecnologia, também graças ao desbloqueio. Então, como a informação acabou se expandindo, se tornou mais fácil justamente por causa da pirataria
que antes você tinha que pagar por algo e você conseguia fazer de graça. A pirataria teve um lado ilegal, mas também teve um impacto cultural no país. O Xbox 360 e a Era de Ouro. Em 2006 lança o Xbox 360 no país e a pirataria atinge outro nível. Não era somente comprar jogos piratas, agora é baixá-lo da internet. Gravar DVDs, atualizar firmware, destravar LT, passar ISO, descompactar o ISO. Parece até outro idioma para quem não viveu essa época. A internet brasileira conseguiu espalhar ainda mais os jogos piratas e isso coincidiu com outro fenômeno, a ascensão das lan houses. Muita gente teve o primeiro contato com a internet nessas lan houses, em Xbox desbloqueados ou PCs pirateados por aí. O Brasil inteiro crescia com esse ecossistema paralelo que tínhamos no país. As mudanças da indústria. Mas aí tudo começou a mudar, porque veio a Steam e logo depois veio a PSN, Xbox Live, a Game Pass. Então o público começou a ver uma coisa diferente nisso tudo. Aos poucos, os brasileiros começaram a ver que fazia mais sentido comprar original do que pirateado. E a indústria também percebeu uma coisa, que o brasileiro gostava de jogos, e jogos originais. E isso só fazia sentido se os preços estivessem acessíveis. E quando isso aconteceu, os preços começaram a baixar em promoções, Game Pass e PlayStation Network, começou a vir a derrocada da pirataria no país. As pessoas começaram a abandonar a pirataria, não porque era certinho, mas porque agora havia uma opção acessível, uma opção viável. A pirataria acabou. E aqui vem a pergunta: a pirataria acabou? Não, ela não acabou, mas ela mudou, porque ainda a gente consegue ver emuladores, torrent, compartilhamentos, o acesso aos jogos melhorou muito, mesmo a gente ainda hoje pagando R$400 nesses jogos. A verdade é que a pirataria no Brasil não pode ser só resumida entre certa ou errada. Ela foi a consequência onde os videogames no país era inacessível para a maioria das pessoas. Para mim, a infância game só existiu por causa dela. Essa geração que hoje compra jogos originais, que assinam lives e PSN, é a mesma que comprava os jogos 3x10 no passado. Mas agora eu quero saber de vocês. Quando foi que vocês tiveram o primeiro jogo? E se foi pirata? Comenta aí que eu tenho certeza que vocês têm histórias legais para contar. Então, valeu, falou, fui!